Olá! Meu aluno, nessa videoaula vamos abordar o assunto estatística aplicada. Bom, antes de mais nada, devo dizer-lhes o fato de que estatística não representa meramente uma modalidade de matemática aplicada, tá? Não quero que você pense isso. Estatística, na verdade, é uma grande área do conhecimento científico. Inclusive você encontra cursos, graduações, mestrados, doutorados, pesquisa acadêmica de alto nível estritamente ligada a estatísticos de formação e não matemáticos, apesar de saberem matemática, isso é evidente. Agora, estatística você deve interpretar como uma ciência. Estatística é uma ciência, apesar de nova, uma ciência independente. Evidente que depende e muito de recursos matemáticos. Definição para a estatística: é a ciência cujo atributo está para a coleta, a organização, a análise e para a interpretação de dados numéricos ou algébricos. O que você deve guardar desta definição? Sim, isso mesmo. As 4 palavras em destaque, que estão sublinhadas: coletar, coleta; organizar, organização; analisar, análise, reflexão; interpretar, interpretação. Coleto, gerencio, reflito com vistas a um resultado, portanto, interpretação. Tudo isso vai se desenvolver, esses 4 elementos irão se desenvolver partindo da boa conduta. Eu quero aqui abrir um comentário antes de passar para os tipos de variáveis, um comentário breve, afirmando o seguinte: é possível o homem maquiar dados, manipulá-los e usar a estatística para um malefício, implicar em realizações de pesquisas faláticas, dignas de tendências um tanto que malignas. Agora, se você for um indivíduo que aprenda aquilo que será desenvolvido nessa aula, saiba a boa maneira a interpretação do que é uma média, do que é uma mediana, do que é uma moda, não só calcular. Escuta, calcular não é nada comparado ao que esses elementos significam: um desvio padrão, uma variância, uma distribuição de frequência absoluta, relativa, por intervalos de classe. Escuta, se você compreender os significantes e significados, aí sim você jamais será refém de dados manipulados. E detalhe, em estatística há uma série de manipulações, de manobras que permitem pesquisas parecerem muito íntegras, mas no final são estupidamente tendenciosas, mal elaboradas e, inclusive, em geral, mal elaboradas por não serem executadas por estatísticos e ou matemáticos. Pois bem, então, quando você coleta, quando você organiza, quando você analisa e, por fim, interpreta esses 3 elementos anteriores, seguindo uma condição de cascata, um efeito de cascata, se você não usa esses 4 parâmetros de forma paralela e por implicações a partir do que veremos em seguida, doravante, não sabe de fato o que é estatística. Pode saber fazer conta, mas saber estatística você não sabe. E eu estou propondo nessa videoaula que vocês, após assistirem a mesma, aprendam o efeito, a partir da causa, que a estatística pode promover em qualquer ciência, qualquer área do conhecimento. Em algum momento vai precisar de estatística para criar um panorama, um painel de informações que conduzem a uma realidade. Muito bem. Tipos de variáveis. Quais são as variáveis possíveis mensuradas em estatística? Elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Isso aqui é simples. A variável quantitativa é aquela que vai indicar número, quantidade. Qualitativa, atributo. Atributo, portanto,
algo que qualifique ou desqualifique. Um exemplo de variável quantitativa: faixa etária, altura, massa, volume, etc. Exemplo de variável qualitativa: gosto musical, gosto de vestuário, gosto alimentar. Todo tipo de aferição, de pesquisa, de levantamento de informações que indiquem atributo ao indivíduo ou a coisa, chamar-se-á tal variável de qualitativa, indicação de atributo. Vamos a um exemplo. Exemplo A. X é uma variável, X maiúsculo aqui, denotada pelo conjunto de chaves. E no interior das chaves estamos descrevendo do que X se trata. Idades dos alunos da turma A. Idades dos alunos da turma A. Idade seria uma condição variacional quantitativa ou qualitativa? Isto, quantitativa. Portanto, a variável X é uma variável quantitativa. Uma pesquisa que aborde faixa etária de indivíduos em um conjunto, em um aglomerado de possibilidades, implicará em variável quantitativa. As informações levantadas indicam quantidade, logo a sua variável é quantitativa. Ok? Vamos ao exemplo do item ainda no A, com a variável Y. Em seguida, o item B. Note Y ali em cima. Bom, está aqui Y, variável Y, está descrita por um par de chave, tá? Chave aqui, esse parzinho aqui, denota o conjunto Y. O que ele explicita para a gente? Gosto musical. Logo, a variável Y, nesse exemplo, é uma variável quantitativa ou qualitativa? Isso, muito bem. Variável qualitativa, indica atributo. Mais para baixo eu separei o item B. O item B, ele é uma abordagem gráfica de dois gráficos. O primeiro gráfico, denotado pelo plano cartesiano, eixo horizontal, foi postulado, foi dedicado a guardar anos, e o eixo vertical, número de acidentes em Aracaju. Acidentes em geral, para efeito de locomoção. Eixo horizontal, anos, eixo vertical, número de acidentes em Aracaju. Esse tipo de gráfico é chamado gráfico de barras. Cada uma dessas barras guarda uma frequência, uma quantidade de valores. E cada uma delas, no eixo horizontal, está indicando o ano em que a frequência foi observada. Isto é, em 1974, observou-se em Aracaju 10.000 acidentes. Acidentes para efeitos de locomoção. Em 1980, essa barra do meio está em qual nível? Em que altura ela chega? Na altura de 4.950 acidentes. 2010, a barra chega a um nível ainda maior comparado com as anteriores. 14.000 acidentes. Tanto a variável no eixo horizontal como a variável no eixo vertical são de quais tipos? Muito bem, variáveis quantitativas. O eixo vertical está indicando a frequência de acidentes que foram observados em anos pontuais. E anos representam quantidades no tempo. Durante todo o ano de 1974, ocorreu aí 10.000 acidentes, o que foi também explicitado nas outras barras para cada um dos anos. A altura dessa barra, a partir do eixo horizontal, representa a quantidade dentro desse retângulo, que é a barra, de frequência com que o dado do eixo vertical pode aparecer. Na verdade, os dados aqui
podem ser intercambiáveis. Nesse sentido, eu quero chamar a atenção para o seguinte: os valores de anos, bem como os valores de números de acidentes, poderiam ser permutados. No eixo horizontal, número de acidentes, em Aracaju. No eixo vertical, anos. Você só teria que verificar agora a disposição horizontal das barras, ou barras que iam partir do número de acidentes, não de anos. Só que isso, observe, isso não representa um sentido lógico. O natural é que você tenha fixo valores que não variam e os que variam no eixo vertical. Aqueles que não vão estar variando num bloco da barra, um bloco retangular, fica no eixo horizontal. Os que estão variando no eixo vertical. Guarde essa noção, isso vai ser imprescindível mais para frente. Eixo horizontal, eu irei fixar dados pontuais. E no eixo vertical, a frequência com que eles aconteceram. As dimensões vertical e horizontal nesse primeiro gráfico indicam variáveis quantitativas. O gráfico mais à direita, o que é que você tem? Eixo horizontal representa desempenho. Vou puxar a folha um pouco mais para a esquerda. Eixo horizontal, desempenho. Eixo vertical, número de alunos. Desempenho, regular, bom. Quantos ficaram com desempenho regular? 18. Quantos com desempenho bom? 12. Total de alunos? 30. Número de alunos no eixo vertical? Variável quantitativa. No eixo horizontal, desempenho? Variável qualitativa, pois indica atributo. Guarde isso, aluno. Fixe no eixo horizontal, quando for montar gráficos de barra, os elementos que não sofrem variação. Dentro deles, a altura que a barra percorre para o eixo vertical indicará a frequência com que este elemento regular apareceu, a frequência com que o elemento bom apareceu. Quanto maior for a altura de uma informação no eixo horizontal, maior foi a frequência com que ele apareceu, porque maior vai ser a frequência no eixo vertical. Isso é muito claro. Quanto mais eu subo no eixo vertical, maiores são os valores. Ótimo. Próximo tópico. População e amostra. Nessa videoaula, até aqui, as definições que já foram dadas e as caracterizações das variáveis devem, daqui por diante, todas elas estarem muito bem pautadas a partir da palavra amostra. População e amostra, como conceituação de ambas, representam conjuntos de dados que guardam a seguinte relação: A de amostra, A maiúsculo, está contido em P maiúsculo. Esse C com as perninhas esticadas na horizontal, isso aqui é um símbolo matemático. Isso quer dizer está contido. A está contido em P. A amostra é um aglomerado de dados retirados da população. E você em estatística sempre irá, ou quase sempre, trabalhar com a amostra. Um conjunto de informações levantadas dada por uma amostra. E por que na população? Poderia ser população? Sim, poderia ser população. Só que tratar com a população, o que é população? É o conjunto universo. São todos os dados sendo levantados em todas as possibilidades. O que sem dúvida, no efeito custo-benefício, especialmente do tempo, não é nada tratável. Imagine a seguinte pesquisa: intenção de voto para a presidência da República do Brasil. Um instituto de pesquisa foi perguntar a cidadãos de São Paulo capital a intenção de voto acerca dos candidatos A, B e C. O cara lá, ou as pessoas lá que vão fazer a pesquisa, vão sair perguntando a intenção de voto para toda a população de São Paulo? Poderia fazer isso? Poderia. Só que não daria tempo de dar alguma resposta de forma ágil.
E mais, se você colhe uma amostra, essa amostra ela vai indicar um fato que se expande por indução para a população. Ou seja, você otimiza o processo. Daí o que acontece? Dentro da população de São Paulo, um valor muito menor, mas não tão menor assim. Eu vou explicar daqui a pouco como é que você deve colher, como você deve colher amostras. Isso virá já já. Existe o chamado método de amostragem. Há um método para você colher uma amostra. Não é simplesmente ir lá e pegar dados que você deu na telha pegar, e você seleciona e vai analisá-los. Não é assim que funciona. Há uma técnica de amostragem, tá? Aí o rapaz vai lá, São Paulo capital, que tem tranquilamente mais do que 20 milhões de pessoas, e seleciona umas 25 mil. Das 25 mil, ele determina a sua amostra, vê a intenção de voto e prevê o resultado eleitoral, com margem de erro para mais ou para menos, no sentido percentual. E funciona. Porque a amostra é coerente e porque um número de dados, ainda que menor do que a população, é a inferição para a população. Funciona mais ou menos assim. Eu quero fazer uma pesquisa em um bairro, em um conjunto que tem 50 casas. 50 casas seria a população. Aí eu quero saber, eu vou pegar uma amostra de quantas casas? Depende. Porque a questão não está nas casas, mas nas pessoas. A intenção é que você selecione uma amostra com os mais diversos tipos de pessoas, com base no que você está tentando levantar de informações. Pessoas que variam no sentido sócio, político, econômico. Então, no sentido social, econômico e político, das mais diversas parcelas sociais e instrutivas, e de formação, e de sexo, e de faixa etária. Pensar na quantidade de casas não é começar a escolher uma boa amostra, mas sim começar a pensar no nível de variabilidade da sua amostra. Os dados devem ser dados honestos. Se você vai fazer uma pesquisa e sua amostra ela é restrita a um público, dado um público muito maior, sua amostra é tendenciosa. Na intenção de voto, o cara que pesquisou na população de São Paulo, intenção de voto nesse caso, ele perguntou a pessoas dos mais diversos níveis de instrução, dos mais diversos níveis econômicos, e variou isso muito bem em pouco mais que 25 mil pessoas ou 20 mil pessoas, mesmo a população sendo da ordem milionésima, e ele tomando uma ordem de milhar. Agora, a quantidade de elementos que eu tomo na amostra, ela é caracterizada por um método no sentido de classificar um valor máximo ou um valor padrão? Sim. Irei explicar isso para vocês agora com um exemplo. Observe o exemplo a seguir. Olha esse exemplo. Deseja-se aplicar um questionário político, econômico aos alunos do colégio Penso, Logo Existo. Desse modo, em meio ao total de 9.847 discentes desta instituição, colheu-se uma amostra de 980 alunos. Por que 980 alunos? E mais, esses 980 alunos devem ser alunos dos mais diversos, para começar. População é essa aqui, ó. População de pesquisa é da ordem de 9.847 indivíduos, nesse exemplo. A amostra colheu apenas 980 pessoas. Mas o que é 980? É algo muito próximo que 10% desse número aqui maior, que é a população. Escute, meus caros, uma amostra é colhida, em geral, conforme técnica estatística, como 10% do valor total da população, com suaves acréscimos
de 10% ou suaves decréscimos. Perceba que 10% de 9.847 daria 900.847 dividido por 10, o que representa 984,7. Aproximando, porque são pessoas, seriam 985 alunos, 10% desse total aproximadamente. 980 é um valor muito próximo a este, ou seja, uma sensível queda de 10%. Em geral, você colhe uma amostra tomando 10% da quantidade total da população. Aqui a variável é quantitativa, aqui a variável foi quantitativa. Eu vou fazer uma pesquisa, inicialmente essa pesquisa é com número de alunos. Dentro do questionário pode haver variável quantitativa e qualitativa, e vice-versa. A hora que você está colhendo a amostra, é a hora que você aplica 10% do total da população, podendo ser um pouquinho mais que 10% ou ligeiramente menos que 10%. 980 é um número redondo e seria uma boa quantidade amostral para essa população, algo próximo a 10%. Tem um detalhe, agora, você não pode vir aqui nesse valor, 9.847, e pegar 10% de pessoas de um só ambiente da escola, alunos de um só tipo de nível político-econômico. Essa amostra tem que ter informações, mas muito variáveis. Pessoas dos mais diversos níveis econômicos, políticos, social, enfim, para garantir que seus dados representem uma realidade. Do contrário, se você pega uma amostra particularizando o alvo da pesquisa, que é uma pesquisa político-econômica, para um grupo especialmente, digamos, mais vantajoso nesses termos, político e econômico, tu tendenciou a pesquisa. Ela não retrata a total realidade dos alunos ao nível político-econômico do Colégio Penso Logo Existo. Por isso, senhores e senhoras, muito cuidado na hora de escolher a amostra. Nessa videoaula, eu vou terminar ela em instantes. Ela seria a introdução da parte de estatística, para não ter vídeos muito longos. Eu ainda vou falar sobre organização de dados em instantes, mas repito, esse exemplo vai deixar para vocês o modelo de que você colhe uma amostra na ordem de 10% da população, com variação um pouco para mais ou um pouco para menos. E os seus dados na amostra devem ser o máximo diversos. O máximo diversos. O mais divergente que eles puderem ser, com base no que você está buscando pesquisar, que seria um questionário político-econômico, aí você estará sim buscando uma lisura no processo amostral. Porque eu não vou estar pesquisando só alunos com um nível econômico maior, mas todos, do menor ao maior, devem estar aqui nessa amostra. Então, 980 alunos colhidos desse total, 9.847, dos mais diversos possíveis, isto é, dos mais diversos alunos possíveis. Organizando dados. Para você organizar os dados que agora já foram colhidos, coleto, organizo, analiso e interpreto a informação e pratico a boa estatística, não a má. Na fase organizando dados, tu tem 4 pontos para serem analisados e serem medidos. Explicitar um rol. 2 e 3. Calcular medidas de posição, isto é, medidas que resumem toda a sua amostra. Medidas de dispersão, que vão mostrar o quão dispersos estão os seus dados em torno da média. E isso permite você interpretar se sua amostra é mais homogênea ou mais heterogênea. E quanto mais homogênea a amostra, melhor ela é, isto é, mais realística ela é. Quanto mais heterogênea, menos realística, menos uma verdade ela vai predizer. Quanto mais heterogênea
for a amostra, isto é, quanto mais dispersos forem os dados em torno da média, com variância e desvio padrão, que veremos mais para frente, pior é a sua amostra. Volte e faça e colha dados que vão ser sua amostra a partir de uma população de forma coerente, como eu acabei de falar no exemplo. E 4, distribuição de frequência, isto é, vamos organizar informações depois que eu passo por 1, 2 e 3, através de tabelas, chamadas de distribuição de frequência. Frequência absoluta, relativa e distribuição de frequência por intervalos de classe. A frequência, o termo já indica, que é a quantidade de vezes que um dado pode se repetir. E isso vai indicar para a gente uma medida de posição chamada moda. Quais são as medidas de posição? Média aritmética ponderada, média geométrica, média harmônica, média hiperharmônica. O que veremos neste curso, no ponto 2? Nas medidas de posição que resumem poucos dados que falam sobre todos os dados da amostra. É o que o ponto 2 indica. Vamos ver média aritmética e aritmética ponderada, mediana e moda. E em medidas de dispersão, ponto 3, veremos variância e desvio padrão, como estimativas que permitem saber o quão homogêneos e heterogêneos são ou não dados de uma amostra. E em 4 vamos organizar tudo isso aí através de tabelas, ora advindas inicialmente, ora advindas durante ou após os pontos de cima. Aí, para finalizar esse vídeo, nesse sentido, destaco o ponto 1, que é a abertura do organizando os dados. Rol. O que é rol? Rol é a disposição ordenada dos dados em forma crescente ou decrescente. Por que você faz isso? Eu tenho lá os dados colhidos, por exemplo, salários de 20 funcionários de uma empresa. Um ganhando 5 mil, outro 3, outro 1.500, outro 788, 1.230 e 15 centavos. Vários dados diferentes e outros que se repetem. Eles estão aleatórios. Quando eu coloco eles em ordem, quando eu os coloco em ordem, seja crescente ou decrescente, estou montando o rol. E aí eu consigo analisar os dados de forma linear e a gerenciar uma organização deles. Inclusive, você não calcula mediana a partir do ponto 2 sem ter estabelecido o rol. O rol permitirá uma análise linear das informações que você colheu. Aluno, um abraço, até o próximo vídeo, a nossa próxima videoaula.